Hi there, good morning to everyone. E aí, pessoal? Sou eu, Thales. Este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Nós cobrimos gramática, vocabulário e tudo mais que abordar o idioma inglês, né? Por enquanto, nós estamos no ciclo da gramática. Este é um vídeo do nível básico, que é explicado em português, mas se você preferir, tem um outro tópico, uma outra playlist no meu canal, que é intermediário avançado. So, I hope you have a great time learning English, studying English, watching my videos. Espero que você se divirta bastante assistindo os vídeos. Before we begin, subscribe to the channel, assine o canal antes de tudo. Ative a notificação, porque eu gravo vídeos quase todo dia. Right? We have more than 300 videos already. Nós já temos mais de 300 vídeos. And like the video, right? Give a thumbs up if you enjoy the content. E dê um joinha se você gostar do conteúdo. Well, today we will continue talking about either, neither, both. Nós vamos continuar falando dessas três palavrinhas, só que agora a gente vai focar mais nos exemplos. O vídeo anterior, que foi a parte 1, eu expliquei mais as regrinhas, né, algumas regrinhas, mas eu achei de bom tom, né, gravar um outro vídeo com mais exemplos, né, até para reforçar as regrinhas que foram vistas no vídeo anterior. Alright, so without further ado, let's get going, shall we? Vamos começar? Vamos começar. O que eu tinha explicado? Algumas coisas importantes, né? Aqui tem até algumas observações, mas a gente vai ver via exemplos. I bought two shirts on the internet. Eu comprei 2 camisas na internet. Só que quando chegou aqui em casa, não gostei de nenhuma das duas. I didn't like either of them. Eu não gostei de nenhuma das duas. Então, eu posso usar a expressão either of them. Either é ou um ou outro, tá? Só que a questão é a seguinte: quando o either está seguido de uma expressão de uma palavra ou de um tempo verbal na negativa, ele tem o mesmo sentido que o neither. O neither é nenhum nem outro. Então, por exemplo, eu falo assim, I didn't like, quer dizer, eu não gostei de nenhum deles. I didn't like either of them. Eu não posso usar I didn't like neither, porque neither aqui é como se estivesse incorporando o not. Então, a palavra ela tem sentido negativo. Quando eu uso o neither, eu não posso colocar o verbo na negativa, tá? Então, é por isso que fica com essa configuração aqui, alright? Is your friend Australian or British? O seu amigo é australiano ou inglês? Aí você responde para mim. Neither. Nenhum dos dois. Right? Não é nenhum nem outro. Eu posso dar simplesmente uma resposta curta. Neither. She's not. She's American. Ok? Another example. I enjoyed
the soccer match. I enjoyed, match yesterday. Eu gostei da partida de futebol ontem. I enjoyed the soccer match yesterday. Both teams did well. Ambos os times se deram bem, né? Foram bem. Eu gostei da partida de futebol ontem. Então, se eu gostei, quer dizer que a partida foi boa, os times jogaram bem, né? Aí você fala, both teams, ambos os times jogaram bem, right? The question, the exercise was wrong. O exercício estava errado. Por quê? Both answers didn't make sense. Ambas as questões não faziam sentido. Aqui tá certo ou tá errado? Tá errado. Either answer didn't make sense. É a correta. Por quê, gente? Both é ambos na afirmativa, tá? Quando você usa o verbo na negativa e quer expressar uma ideia que nenhum nem outro está correto, você deveria usar o neither answer made sense. Nenhuma resposta fazia sentido. Aqui vem uma regrinha importante. Quando você usa both, o verbo e o substantivo, consequentemente, né? Eles vêm no plural. Eles vão vir no plural. Por quê? Ambos os times, ambas alguma coisa, né? Então, both teams did well. Both teams are great. Por exemplo, ambos os times são incríveis, são excelentes. Aqui eu coloco are, eu não coloco is. A flexão verbal, ela é plural aqui, tá? Quando eu uso both. Aqui, ó. Eu até expliquei aqui, ó. Both plus noun. Quando eu falo both of us are tired. Ambos de nós dois, né? Ou seja, nós estamos cansados. Both of us are tired. Ambos estamos cansados. Então, aqui, ó, plural. Quando você usa o neither, é singular. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo assim, both answers didn't make sense. Primeiro, o both, ele é usado em frases afirmativas, praticamente, né? Você não fala both didn't. Você fala both are. Both did. Both like. Então, aqui você não pode usar o both. Eu tenho um verbo na negativa, então a ideia é negativa. Então, eu uso either. Ou seja, nenhum dos dois. Ah, Thales, mas você não explicou para mim que o either é ou um ou outro? Qual que é a regra que a gente viu? Both é ambos. Either or é ou um ou outro. E neither é nenhum nem outro. Sim, eu expliquei. Só que aqui é either e um verbo na negativa. Então, quando eu falo either junto com not, ele acaba virando neither. Então, essa frase aqui, ela tem o mesmo sentido que esta. Neither answer made sense. Nenhuma resposta fez sentido. Ou nenhuma resposta fez sentido. O neither, como ele carrega o sentido negativo, que é o not mais either, né?
O verbo vem na afirmativa. Quando eu uso o verbo na negativa, eu não posso usar o neither. Eu tenho que usar o either, right? More examples. Mais exemplos. On weekend. Aliás, eu vou colocar this weekend, este final de semana. It rained both days. Neste final de semana, choveu em ambos os dias. Both days. Ok? Choveu. Aqui tá faltando preposição. Eu vi que tá faltando alguma coisa. Às vezes eu vejo a frase, gente, tá esquisita aqui. It rained on both days. Choveu em ambos os dias. Right? Ó, it rained. Lembra que nós falamos em algum momento atrás, quando nós falamos do... Deixa eu lembrar qual que foi o tópico. Quando nós falamos de passado ou de presente, quando eu me refiro a fenômenos da natureza, em português a gente até começa, choveu ontem, tá? A gente diz que o sujeito é inexistente aqui, né? Não existe sujeito, porque não foi ninguém que choveu ou algo que choveu, né? A frase não tem sujeito. Só que em português, em inglês, essas ideias de fenômeno da natureza, elas têm necessariamente... Não existe frase sem sujeito. Quando você acha que a frase não tem sujeito, ela tem que vir com sujeito, né? Fala, choveu ontem. Primeiro, você vê, é pessoa ou é objeto? Ou é uma não pessoa? Chover é uma não pessoa, porque uma pessoa não chove. Então você tem que usar pelo menos o it. It rained both days. Choveu ambos os dias. Você não pode falar they rained, não faz sentido, porque não é plural, né? Aí você tem que usar um sujeito. Porque em português a gente tem as desinências verbais, né? É igual o sujeito oculto em português, que a gente fala assim, cheguei cedo. Só pelo verbo você sabe que o sujeito é eu cheguei. Mas eu não posso chegar em inglês, eu coloquei I arrived early. Arrived early. Eu não posso começar uma frase com verbo. Então, I arrived, we arrived, they arrived. Pode ser qualquer uma das pessoas, porque o verbo em inglês ele não tem uma desinência número pessoal, que a gente diz, né? Ele tem um indicativo que o verbo está no passado, né? Que é acrescentar ed, mas ele não tem um indicativo de flexão de número, não tem um indicativo de flexão de pessoa. Então, eu não consigo dizer qual é o sujeito só vendo o verbo. Aqui em português, praticamente você consegue, tá? Let's see some more examples, right? I want a newspaper. Eu quero um jornal. Right? I want to read the news. Eu quero ler as notícias. Aí eu vou lá. I go to the newsstand. Eu vou até a banca de revistas. Aí eu pergunto à vendedora. I'd like a newspaper, please. Eu quero um jornal. Eu gostaria de um jornal. Aí a vendedora chega e pergunta. Which one? Qual deles? Aqui tem vários, né? Which one, você pergunta, esse double H word, você usa, né, essa palavra, esse pronome interrogativo com WH, você usa quando você tem opções, né? Which one? Which do you prefer? Which one you prefer? Do you prefer? Qual deles você prefere? Aí fala, either.
Either one. Either. Qualquer um dos dois. Doesn't matter. Não importa qual. It doesn't matter which one. Aqui, olha, observe. Não importa. Em português seria... não importa o quê? Isso não importa, né? Em português isso aqui seria o sujeito, né? It doesn't matter. Não importa. Você tem que usar o it. Tá? Então, assim, observem que toda frase em inglês tem um pronomezinho, tem um indicativo, né? Eu vou fazer esse vídeo mais longo porque eu quero encerrar esse tema agora, sim, né? Pra gente ver mais exemplos. Esse vídeo eu vou colocá-lo um pouco mais longo. Não muito, tá? I haven't met either of his parents. O que significa isso, gente? Vamos entender. Eu não encontrei, né? Esse tempo verbal é o present perfect. I haven't met. Met é o particípio passado do verbo meet. Meet, met, met. I haven't met either of his parents. Ou seja, eu não encontrei nenhum dos pais dele ainda, né? Yet, por exemplo. É um tempo verbal que tem conexão com o presente, né? Ou seja, eu não encontrei ainda, ainda posso encontrar. Por que eu uso either ao invés de neither? Vamos entender. O verbo está na negativa. Verbo está na negativa e você quer expressar uma ideia que nenhum nem outro, aí você não pode usar o neither. Você tem que usar o either. Então, muito cuidado quando você observar que tem o either na frase e tem um verbo flexionado na negativa ou tem uma palavra com sentido negativo ali. Porque o not mais either é igual a neither. Se eu uso o not e quero expressar uma ideia nenhum nem outro, eu não posso usar o neither. Porque senão eu vou estar negando duas vezes. Eu não posso dizer I haven't met neither of. Não. I haven't met either. Por quê? Verbo na negativa, aqui não pode vir com o neither, que tem um N de not aqui, tá? No início da frase, alright? Both of my friends are 20 years old. Ambos os meus amigos têm 20 anos. Primeiro, ambos. Both, gente, tanto both quanto either quanto neither se referem a duas coisas ou dois objetos, né? Both of my friends. Both of them, ambos. Então é tanto um quanto o outro. Quando eu uso um pronome objeto ou pronome objetivo aqui, both of them, depois de uma preposição, eu uso um pronome objetivo. Ok? Both buses go to my city. Ambos os ônibus vão para a minha cidade. Então tem dois ônibus, right? I go to the bus station and I see two buses in front of me. And I ask, which bus goes to my city? Which bus to your city? Qual ônibus vai para a sua cidade? Aí você me fala, both buses go to my city. Ambos os ônibus vão para a minha cidade. Last but not least, e por último, vamos ver mais um exemplo. É o seguinte, eu falo assim, ó. Neither woman is Brazilian.
So, I see two women and somebody asks me. Eu vejo duas mulheres e alguém me pergunta. Which woman, qual mulher, is Brazilian? Which woman is Brazilian? Aí você me responde, neither of them. Neither woman. Você pode responder neither, ponto, nenhuma das duas. Você pode dizer neither of them, nenhuma delas, tá? Usando o pronome objetivo them, né? Ou você pode dizer, apesar que fica estranho, mas você pode usar either woman isn't Brazilian. Eu prefiro colocar a coisa mais direta, né? Usando o neither. Eu acho muito estranho, às vezes, você começar uma frase com either. É possível sim, mas eu acho estranho você começar uma frase com either. Eu acho melhor você usar o either. Se eu falo assim, I haven't done either exercises. Either exercise. Eu não fiz nenhum dos exercícios, nenhum exercício. Ok. Aí você pode começar. Eu tô até vendo aqui se tem alguma restrição, mas realmente either of, quando você usa either of, geralmente o verbo ele vem na negativa, mas começar com either, realmente eu não tô conseguindo ver nenhum exemplo real. Ou você fala either, para dizer que é um ou outro. Vou ver se tem aqui. Realmente. Either woman isn't Brazilian. Eu acho que não recomendaria essa abordagem. Deixa eu procurar aqui na internet, só um minuto. Either woman isn't Brazilian. Para finalizar a lição, eu diria o seguinte, para ficar mais claro. Não recomendo esse formato, realmente fica estranho, tá? Eu diria neither woman is Brazilian, ou seja, nenhuma mulher brasileira. O either, quando ele se junta com um verbo no sentido negativo, ele quer dizer neither. Então, teoricamente, isso aqui seria igual, tá? Realmente, either isn't. Procurar aqui de novo. Isn't either. Isn't either é possível, tá? Isn't either é possível, a gente já viu. I haven't either é também possível. Either é usado em frases negativas, isso a gente já viu também. Either or, neither nor. Gente. Conclusão, antes da gente finalizar o vídeo, conclusão. Não recomendaria essa formatação aqui. É possível, sim, colocar o either quando você já tem um verbo na negativa. Em termos de formação de frase, tá? I haven't done either exercise. Aqui, ok. Tem outra frase que eu coloquei assim também, ó. I haven't met either of. Ok. Vem o verbo na negativa. Agora, para começar uma frase, tem possibilidade de começar uma frase com either or ou neither of. Por exemplo, eu coloco assim. Neither of us is hungry. Nenhum de nós está com fome. Ok. Both of them are married. Ambos são casados. Ok. Aqui você está começando a frase com neither,
E tá começando a frase com both. Alright. Lembrando que quando eu uso both, verbo no plural. Quando eu uso neither, verbo no singular. Right? Agora, o either, você não coloca either of us. Você fala either, ponto. É possível dizer either quando tanto faz um quanto faz outro. Would you like to drink coffee or tea? Você gostaria de tomar café ou chá? Aí você fala pra mim, either. Tanto faz. Ok. Agora, quando eu quero dizer, por exemplo, I don't like either of them. Eu não gosto de nenhum dos dois. Engraçado que em português a gente fala negando duas vezes, né? Eu não gosto de nenhum dos dois, né? A palavra tem um sentido negativo e o verbo, ele vem na negativa. Aí você fala assim, I don't like. Ok, eu não gosto. Eu não posso usar o neither, tem que usar o either. Aqui é uma estrutura possível. Agora, eu começar a frase com either woman is in Brasília, eu escrevi e falei, gente, tá estranha essa frase. Então, assim, minha conclusão, não faz sentido ter a frase assim. Ou eu uso neither, tá? Ou eu não posso falar, por exemplo, both women. Lembrando, né? Aqui, ó, posso falar assim, ó, both women are Brazilian. Ok, eu posso falar assim. Ambas as mulheres são brasileiras. Eu quero falar que nenhuma delas é brasileira. Aí é a negativa. Neither woman. Aqui, olha, o cuidado. Both women, both mais plural, neither mais singular. Alright. Agora, esse tipo de negativa, em que você usa o verbo na negativa e o either, é possível, sim. Tem o sentido de neither. Esse either, na verdade, ele não expressa o sentido de either, ele expressa o sentido de neither, porque na prática você tem o not do verbo don't, mais o either, que resulta no neither. Então é isso, gente. Por isso que eu fiz esse vídeo um pouco mais longo, para enfatizar essa questão. Tem que ver mais exemplos, a gente tinha que ver mais exemplos, não podiam ficar só na abordagem da explicação, alright? Okay, I hope you understood it well. Next lesson we will talk about something else. Próxima lição vai ser algo completamente diferente, vamos falar de outro tópico, ok? Acho que eu vou gravar um vídeo de intermediário avançado no próximo, né? Para alternar. Mas mais tarde, porque esse vídeo já teve quase meia hora. Mas não é o padrão, tá, gente? Geralmente eu não faço vídeos tão longos. Eu faço vídeos de 10 a 15 minutos, só para vocês terem uma ideia. Um ou outro, eu acabo me empolgando e a gente acaba indo um pouquinho além, alright? So, bye bye, see you later.